Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estaremos hoje continuando a estudar o nosso terceiro trimestre de 2010. Nós estamos aí com o tema O Ministério Profético na Bíblia, a voz de Deus na Terra. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título a autenticidade da profecia. Dentro desse tema autenticidade, nós sabemos que a palavra autenticidade se refere aí a autêntico, de origem ou qualidade comprovada, genuíno, legítimo, verdadeiro. Então hoje estaremos vendo alguma coisa dentro da autenticidade da palavra de Deus, querendo com isso provar que as profecias registradas na Bíblia vieram realmente de Deus e elas têm a origem em Deus e foram enviadas por Deus através dos seus profetas. E o que está registrado na palavra de Deus é verdadeiro, porque aquilo que está escrito ou se cumpriu ou vai se cumprir, sendo que das profecias registradas, 70% ou mais já se cumpriu. Isso quer dizer que o que tem ainda para ser cumprido vai se cumprir, é digno de confiança. Então a palavra de Deus, nós vamos estudar hoje principalmente aí dentro do profeta Isaías, esse livro do profeta Isaías, e nós vamos ver que as profecias vaticinadas por Isaías e por outros profetas ou se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou ainda vão se cumprir. E nós vamos ver então particularmente as profecias a respeito do Messias, a respeito de Jesus, que já se cumpriram, que estão se cumprindo, que ainda vão se cumprir, mas principalmente essas que foram registradas por Isaías, as profecias messiânicas e que se cumpriram em Cristo. Na Bíblia nós temos várias profecias que se cumpriram em Cristo. São ditas profecias messiânicas. Vamos ver, por exemplo, no livro de Isaías aí. Isaías 53, 1 concorda com João 12, 38, Romanos 10, 16, que fala sobre Israel não crer no Messias. Isaías 53, 3 concorda com João capítulo 1, versículo 11, sobre o Messias é rejeitado pelo seu próprio povo. Isaías 53, 4 e 5 concorda com Mateus 8, 16 e 17, Marcos 1, 32 e 34, Lucas 4, 40 e 41, 1 de Pedro 2, 24, que é o ministério curador dos servos do Senhor. Isaías 53, 7 e 8, então concorda e é cumprido, né? João 1, 29, 36, Atos 8, 30 a 35, 1 de Pedro 1, 19, Apocalipse 5, 6 e 12, tudo isso falando então do Cordeiro sofredor de Deus. Depois nós podemos ver Isaías 53, 9, lá em Hebreus 4, 15, 1 de Pedro 2, 22, falando do servo do Senhor, não comete pecado. Podemos ver ainda também 53, 9, concordando com Mateus 27, 57 até 60, falando sobre o Messias é sepultado na sepultura de um homem rico. Depois nós podemos ver Isaías 53, 12 e podemos ver o seu cumprimento, Mateus 27, 38, Marcos 15, 27, 28, Lucas 22, 37, Lucas 23, 33, João 19, 18, estudo aí falando sobre o servo do Senhor que é contado com os transgressores. Então são profecias registradas no livro de Isaías e que já se cumpriram. Vamos ver agora o nosso texto áureo, o que diz. Nosso texto áureo está aí no profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui é uma profecia registrada por Miqueias falando sobre o local de origem daquele que viria para governar sobre toda a terra.
E ele fala que este é eterno. Então não tem princípio de dias nem fim de dias. Falando exatamente a respeito de Jesus, mas falando da vinda de Jesus para nascer como homem na terra e falando o local onde ele nasceria, que foi exatamente em Belém, no mesmo lugar que nasceu Davi, como diz também a profecia, a palavra de Deus. E Belém, em hebraico, chama Bethlehem, que significa casa de pão, ou padaria, né? Por isso, muito legitimamente, Jesus, quando pregava, dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que de mim se alimentar jamais morrerá. Então veja bem que Jesus nasceu na cidade chamada Padaria, lugar onde se faz pão. Então, tudo se cumprindo dentro da palavra de Deus. E isso, é claro, falando do reinado de Cristo, que vão ser aí os 1000 anos, o milênio. Mas ele veio já, e veio para reinar. Acontece que os seus não o receberam, que são judeus. Mas a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir dali, até hoje, todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador são, então, filhos de Deus. E durante o milênio, então, o remanescente de Israel que estiver vivo e que aceitar o senhorio de Cristo, clamar por Cristo, também o verá e estará, então, no seu reinado prometido, principalmente a Davi, que foi rei de Israel, tendo nascido em Belém também. Este Belém aqui, Belém de Judá, porque existe outra cidade chamada Belém. Então essa lá em Judá, em Israel. A nossa verdade prática diz: a autenticidade da profecia bíblica pode ser averiguada através de sua precisão e cumprimento fiel e insofismável. Então a palavra de Deus, ela pode ser confirmada, então, pela história, pela arqueologia, ela pode ser confirmada, então, pela fé, por tantas coisas, e ao longo da história ela está sendo cada dia mais confirmada. A ciência, por mais que procure não comprovar a Bíblia, mas ela comprova fazendo suas pesquisas, principalmente pesquisas arqueológicas, e vão descobrindo que tudo que está na Bíblia é realmente verdade. Vamos ver aí uma tabela de profecias messiânicas, então, cumpridas, para você entender melhor, dentro aí das várias profecias a respeito do Messias que estão registradas na Bíblia. Vamos ver aí. Então você vê aí à esquerda datas antes de Cristo. Então, antes de Cristo vir, essas profecias foram registradas. Vamos ver aí as profecias messiânicas, vamos ver aí o texto do Antigo Testamento onde está localizado, e nós vamos ver aí o cumprimento em Cristo, onde está cumprido isso. Então você vê aí, seria a semente da mulher. Texto no Antigo Testamento, Gênesis 3,15. Cumprimento em Cristo, Lucas 1:31 a 35. Aproximadamente aí, no ano de 1042 a.C., foi predito então que nasceria de uma virgem, Isaías 7,14. Vemos aí o cumprimento, Mateus 1:13 a 25. Seria da semente da mulher, Gênesis 3,15, Lucas 1:31 a 35. 742 aproximadamente, nasceria de uma virgem. Você veja Isaías 7,14 e Mateus 1:13 a 25, é o cumprimento. 1042 aproximadamente seria da linhagem de Davi, que está registrado em 2 Samuel 7, 12, 13. Cumprimento em Lucas 1, 27, 32, Mateus 1, de 1 até 16. 1023 seria adorado pelos magos. Veja aí, Salmos 72, 11 está registrado. E o cumprimento Mateus 2, 11.
Em 710, nasceria em Belém. Veja aí a profecia de Miqueias, então 5:2. E o cumprimento, Mateus 2:1. 1452, uma estrela apareceria, registrado em Números 24:17. Cumprimento, Mateus 2:2.